Oi, eu sou a Abby e no vídeo de hoje eu não sei como será o nome desse vídeo. Até porque eu estava escrevendo o roteiro e queria falar de muita coisa. Que antes o nome do vídeo seria Brincadeiras que eu fazia quando criança. E enquanto eu estava escrevendo, eu comecei a falar sobre as brincadeiras realmente que eu fazia quando criança. Mas eu acabei falando sobre um herói que eu criei quando criança. Então, por conta desse mês, que é o mês dos super-heróis, essas coisas, Quarteto Fantástico, Superman, eu quero vos contar uma história que eu criei quando eu era uma menininha, uma criancinha ainda. Até porque o roteiro ficou muito confuso, porque eu comecei a falar sobre coisas da infância, mas eu toquei mais no assunto desse super-herói que eu criei quando infância, que foi muito importante para mim. Vamos falar sobre ele. Um super-herói que eu criei quando eu estava no segundo ano, e eu vou explicar como ele surgiu e as minhas ideias de como ele realmente se originou. Eu não sei, talvez o título do vídeo seja já o nome dele, então já vou lhe apresentar. O nome dele é Super X e eu sei, não é um nome espetacular, até porque eu tinha os meus 6, 7 anos, talvez, e tudo se originou quando eu vi pela primeira vez o filme do Superman de 1978. Esse filme me marcou muito, imensamente, e foi o motivo de eu também brincar às vezes de super-herói. E eu lembro que eu tinha muitos quadrinhos, digamos assim, não quadrinhos de super-heróis, e sim da Turma da Mônica. E eu acabei decidindo criar os meus próprios quadrinhos a partir da Turma da Mônica e a partir do filme do Superman. Eu lembro de pegar uma folha inteira mesmo, A4. E, na verdade, antes eu tinha desenhado só um heróizinho, cabeça redonda e corpo, sei lá o que era aquilo, um U, corpo de U, depois tracinhos de palitos de como era assim como é que eu desenhava ele. Mas de onde veio um nome? Tudo isso acontecia enquanto eu estava em aula. E eu lembro que tinha um alfabeto, assim, nas salas mesmo tinha alfabetos ali. E eu tava tentando criar um nome, começando com super, logicamente. Então eu tentava pensar, tipo, super H, super A, super Z, super Y e depois cheguei no super X, que soava bem quando criança. Então, eu criei um personagem e o nome dele era X. Para mim, isso era genial, era perfeito. Porra, eu criei um super-herói chamado Super X. E o nome dele é X. Incrível. E pronto, em uma folha eu desenhei os quadradinhos e desenhei o personagem. E ele precisava de um vilão. A primeira aparição do Super X era ele lutando contra um olho vermelho. Nada demais. E eu lembro que demorou um pouquinho pra eu fazer um próximo quadrinho em si. Eu fazia às vezes em folhas de caderno. Eu já não tenho essas folhas de caderno, se eu não me engano, na minha memória. No meu terceiro ano do fundamental, eu finalmente criei realmente revistas em quadrinhos. Eu peguei folhas, dobrei, cola e pronto. Tava pronto as revistas em quadrinho. Eu finalmente criei uma história de origem do Super X junto com um amigo meu de infância. E esse meu amigo de infância, ele fazia um outro personagem também, que era o Super R, que era o irmão gêmeo do Super X. E esses dois tinham aventuras juntos e a gente basicamente criava histórias. Era como mesmo quadrinistas, um fazia os desenhos e o outro fazia o roteiro. E foi finalmente criamos um vilão principal para o Super X e o Super R, que era o Doutor K, que sabia as fraquezas do Super X. O que era a fraqueza do Super X? Ele não tinha uma fraqueza por pedrinha verde. Ele, na verdade, tinha uma fraqueza bem simples. As armas feitas pelo local onde ele nasceu. Era a única coisa que deixava ele no chão. E o Dr. K, ele tinha isso. Por isso, ele conseguia nivelar o jogo com Super X. Bom, agora eu vou contar a história de origem de cada um.
Em um dia, em um planeta bem distante da Terra, nasceu dois filhos de um imperador. Esses dois filhos se nomearam como X e R. E no mesmo dia nasceu também um bebê, nascido sozinho, sem pais, sem nada, só criados por robôs, chamado K. Esse bebê era peculiar, ele tinha uma cabeça enorme e não se sabe bem por que os robôs estavam cuidando desse bebê. Mas, do outro lado, os imperadores, chamados 12 e 13. Eu sei. Quando criança, eu não me dava muito bem com nomes, não. Enquanto o X e o R aprendiam seus poderes, o K já tinha nascido com um ódio imenso. Ele se sentia injustiçado com aquele planeta. E, anos depois, quando o Super X e o Super R, pela primeira vez, eles iriam fazer a sua viagem entre o espaço, nesse meio tempo, o Dr. K conseguiu explodir aquele planeta em que ele tinha conseguido fugir do planeta com a sua nave, que era um olho vivo, que remete ao primeiro quadrinho que eu criei do Super X, que na verdade aquele olho que ele tinha batalhado era na verdade a nave do Dr. K. Lógico, os dois veem essa nave indo embora e eles vão em direção a ela e seguindo a nave, eles acabam chegando no nosso planeta, o planeta Terra. E depois, realmente, a partir daí, começa as aventuras do Super X com o seu Esquadrão X também. Ele se perde do irmão também. Na verdade, ele se perdia muito do irmão porque eu lembro que tinha às vezes que eu ficava longe do meu amigo de infância que fazia os quadrinhos comigo. Porque os professores, eles pegavam nossos quadrinhos, às vezes eles rasgavam na nossa frente, às vezes eles jogavam no lixo, outras vezes eles elogiavam, acabavam lendo. Pronto. A gente atrapalhava a aula, até porque a gente ficava passando e passando, e depois a gente conversava na aula. Então isso dava um problemão, mas sempre que era possível a gente criava os quadrinhos, até que isso virou até que impossível, porque eles decidiram separar a turma e ficou difícil fazermos os quadrinhos. Isso foi até o quinto ano. Eu acabei me mudando, né? Parei de fazer os quadrinhos depois de muito tempo. Eu criei muitos vilões, criei muitos super-heróis. Eu tava tentando falar sobre ele em específico porque eu quero voltar a fazer esses quadrinhos. Quero postar esses quadrinhos no. Eu quero postar em si esses quadrinhos de volta e fazer algumas animaçõezinhas bem leves dele, contando a historinha de cada coisa, tudo certinho. Até fazer um redesign do Super X. Eu não, logicamente, eu não vou fazer o Super R, porque quando criança, antes de saber o que era direito autoral, eu falava com meu amigo que cada um desenhava o seu personagem e esse personagem é seu, entendeu? Fica para ti. Então, eu eu não sei se vai chegar nessa pessoa em específico, não sei se essa pessoa se lembra disso, até porque eu mudei bastante, eu eu sou uma pessoa completamente diferente. Bom, voltei aqui porque eu esqueci de finalizar o vídeo. Eu eu demorei muito, muito para lançar esse vídeo. Demorou umas 4 semanas, por aí, um mês tecnicamente. Mas eu vim finalizar o vídeo, já que estou terminando a edição desse vídeo, então esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, tá aqui o meu Twitter e o meu TikTok. Eu não uso TikTok, mas tá aí o meu TikTok. Obrigado por acompanhar até o final e fiquem com as fanarts que fizeram para mim no... Quer dizer, todo final do vídeo tem uma fanart. Então, fiquem com as fanarts. Subscrevam, deixem um like. E até o próximo Amanhecer do Sol. Que não vai ser um próximo mês. Quer dizer, vai ter que ser um próximo mês.
Tchau!